O mês de setembro é muito importante. É o mês que mais se fala e mais se discute sobre prevenção ao suicídio. E esse vídeo dá início a uma série de discussões sobre tudo que cerca esse tema. E o tema de hoje é depressão em crianças e adolescentes, parte 1. A gente vai discutir hoje quem é afetado pela depressão, que sintomas que apresenta e quando que a gente precisa suspeitar do quadro. Fica comigo para aprender mais sobre o assunto. Meu nome é Jonathan Dionísio, sou psiquiatra e o bate-papo de hoje é sobre saúde mental. A depressão pode acontecer tanto em crianças pré-escolares como em idosos, em adultos, em qualquer faixa etária. Apesar de a frequência ser maior em adultos, crianças e principalmente adolescentes também são acometidos pelo quadro, gerando repercussões em seu rendimento escolar, nas suas relações interpessoais e principalmente ao longo da vida aumentando o risco de novos episódios depressivos, de abuso de substâncias e de risco de suicídio. Um profissional de saúde mental irá considerar um quadro depressivo num paciente, tanto uma criança como um adolescente, até mesmo um adulto, quando apresentar um quadro maior de 14 dias, quando na maior parte do tempo e na maior parte dos dias a pessoa apresentar tristeza, anedonia, e anedonia é uma perda de prazer por atividades que antes eram prazerosas. Então, por exemplo, a pessoa gostava muito de jogar futebol, gostava muito de dançar e de repente ela deixa de ter prazer por fazer isso. Um outro sintoma importante é a alteração de sono. O paciente ele apresenta uma redução do sono, então ele tem uma insônia, que pode ser tanto para começar a dormir, ele demora para começar a dormir, ou acorda no meio da noite várias vezes, ou acorda antes da hora do que ele acordava antes, ou mesmo nessa alteração de sono ele pode ter um aumento do sono, ficar dormindo demais, ficar o tempo todo na cama. Um outro sintoma importante é uma alteração do apetite, a pessoa come demais ou come de menos, não consegue comer nada. Um outro sintoma que se apresenta com frequência é prejuízo cognitivo. Então a pessoa ela tem uma dificuldade de concentração, ela esquece muito das coisas, então ela tenta recordar alguma coisa, acaba se perdendo na memória, ela tenta recordar e não consegue rememorar tudo o que ela passou, o que ela precisa fazer. Um outro sintoma que a gente tende a perceber são pensamentos de culpa ou pensamentos de menos-valia. Então, culpa é uma sensação, é um pensamento que vem que a pessoa é culpada pelas situações que estão acontecendo, mesmo que não tenha uma justificativa real por conta daquilo. Então, o paciente ele tem uma culpa por algo que pode ser ou não responsabilidade dele. E menos-valia é uma sensação, é um pensamento e uma sensação de rebaixamento. Uma sensação que eu sou menos importante do que eu realmente sou, ou que eu sou menos importante para as outras pessoas, ou que eu não tenho valor nenhum. Um outro sintoma que a gente tende a perceber com muita frequência é a redução de energia. Então a pessoa ela se sente muito desgastada, muito esgotada para fazer as atividades. Ela pode ficar mais agitada na fase depressiva e ela pode também, durante o quadro depressivo, apresentar sintomas, pensamentos de suicídio, ou pensamentos de morte, ou pensamentos de suicídio. Pensamentos de morte são pensamentos que poderia ser melhor estar morto, e pensamentos de suicídio, pensamentos que a pessoa tem que ela poderia morrer, fazer alguma coisa para ela tirar a própria vida. Tá? E esses sintomas eles acontecem com muita frequência na depressão. Porém, esses sintomas que eu relatei, eles são sintomas gerais, eles são sintomas que qualquer pessoa pode apresentar, tanto criança como adolescente como adulto. Só que a gente tem algumas peculiaridades relacionadas a cada faixa etária. Então as crianças elas mudam um pouco essa apresentação. Então um dos sintomas que a gente tende a observar é a irritabilidade. A criança tende a ficar muito mais irritadiça, muito mais nervosa nas situações, e isso demonstra de uma certa forma a dificuldade que ela tem de explicar aquela sensação que ela está vivenciando. Ela não tem recursos cognitivos para explicar uma tristeza, por exemplo. Então ela fica muito mais irritada, mas um ponto que chama muita atenção na criança é que ela consegue variar ao longo do dia. Então, variar tanto ao longo do dia como de acordo com a situação. Então a criança ela pode brincar com os amigos e se mostrar super feliz, super contente, alegre, e em outro momento fica extremamente irritada. E isso é muito mais esperado em crianças e em adolescentes.
eles têm essa variação muito maior, essa o que a gente chama de uma reatividade do humor muito maior do que o adulto. Um outro ponto, né, que chama muita atenção é a queda do rendimento escolar. Então, em geral, o que mais aparece numa criança deprimida é uma criança irritada, com piora do comportamento e queda do rendimento escolar. Já nos adolescentes, o que a gente tende a observar, além dessa irritabilidade que já foi comentada, então é muito comum o adolescente também apresentar irritabilidade e também apresentar essa oscilação ao longo do dia, eles tendem a ficar muito mais reclusos, eles tendem a esconder muito bem os sintomas, então é bem comum a família não perceber que o adolescente está deprimido, né? Ele guarda muito aqueles sintomas para ele, isso chama bastante atenção. É mais comum o adolescente ele apresentar automutilação, então ele começar a se cortar, ele começar a se machucar como uma forma de aliviar aquela angústia e como uma forma de lidar com toda aquela situação e aqueles sentimentos que estão surgindo. A personalidade do adolescente nessa fase fica exacerbada. Então, um adolescente que tem uma dificuldade de lidar com frustração, uma dificuldade de lidar com o abandono, ele tende a ficar muito mais reativo a isso. Então, essa também é uma fase que não é o mais adequado, uma avaliação de personalidade, que é feita também por um profissional de saúde mental. Tá? E o adolescente ele já tem muito mais recursos para avaliar a questão do que é a morte, do que é o suicídio. Então, ele consegue pensar mais nisso. Tá? Nele, isso tende a aparecer muito mais do que numa criança pequena. Uma criança mais nova não tem recursos ainda para considerar essa possibilidade, isso não chega até ela, tá? Apesar dela se mostrar muito irritada e muitas vezes muito evasiva e muito sem vontade de fazer as atividades. Muitas causas elas são apontadas como causa da depressão. Uma delas é a causa genética. Tá? Então, quando existem familiares daquele indivíduo que também apresentam quadros de humor, existe um risco aumentado daquele indivíduo desenvolver um quadro depressivo. Além da causa genética, que não é a única explicação, existem fatores ambientais que a gente fala. Então, fatores que do ambiente, do entorno, da continência daquele indivíduo, que aumentam o risco de depressão. Então, um exemplo são eventos traumáticos, situações de estresse muito grande, separação dos pais, por exemplo, ou perda de algum dos pais, relações familiares conturbadas, características de personalidade daquele indivíduo que já estão se estruturando ao longo do tempo, entre muitos fatores. Então é algo que a gente chama de multifatorial. Estima-se hoje que até os 16 anos de idade, cerca de 12% das meninas e 7% dos meninos tenham desenvolvido um quadro depressivo ao longo da vida. Tá? Então, mesmo numa vida tão curta, existe uma prevalência que a gente chama, então a quantidade de casos que surgiu ao longo desse período, tá? É relativamente alta, né? É uma condição muito frequente. Tá? E no começo da vida, em geral até a fase pré-púbere, né? Antes de entrar na puberdade, antes de entrar na adolescência, existe uma igualdade de sexos. Então, tanto o menino como a menina, eles apresentam uma frequência igual de depressão. Mas quando entra na adolescência, é uma condição que existe 2 vezes mais chance da menina desenvolver do que o menino. Um dado importante é que a depressão é algo que acontece mais em pessoas com doenças crônicas. Então, por exemplo, indivíduos que têm, crianças, né, que têm, por exemplo, fibrose cística, asma persistente, principalmente uma asma mais grave, doenças reumatológicas, doenças hematológicas. Então, condições que aquele indivíduo precise fazer um tratamento de longa data. Algo que é muito comum, por exemplo, uma condição que é muito comum é a anemia falciforme. Ela também aumenta o risco de depressão ao longo da vida. Um outro grupo que é bastante afetado pela depressão são as minorias. Tá? Então, indígenas, por exemplo, homossexuais, adolescentes trans, tá? Transsexuais. Então, são grupos que têm um risco aumentado de depressão também ao longo da vida. A depressão é um quadro episódico. Tá? Então, é um quadro que ele tem episódios e a pessoa retorna para o funcionamento prévio. Tá? Um quadro depressivo ele tende a durar mais ou menos 9 a 12 meses quando não tratado. E quando não tratado, existe um risco aumentado dele retornar ao longo da vida. Então, o tratamento ele é fundamental por conta disso. Tá? Um quadro depressivo ele remite de forma muito mais rápida quando tratado. E ele também diminui o risco ao longo do tempo de suicídio, de novos episódios depressivos.
porque a pessoa ela faz um período de manutenção adequado nesse tratamento. A gente vai falar em outro vídeo sobre tratamento e como que funciona essa condução, ok? Assim, se você conhece alguém, alguma pessoa, alguma família que esteja passando por algum caso depressivo, né, você conhece alguém que já faz tratamento, compartilhe esse vídeo, compartilhe a informação para que ela possa chegar no maior número de pessoas possível. Esse é só o primeiro vídeo. Ainda falaremos muito sobre depressão, sobre tratamento, sobre automutilação e vários outros temas. Por isso, para receber as informações em primeira mão, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.